E hoje eu estou aqui com o Misael, que ele é o técnico responsável de São Paulo. Então, a gente escolheu bater o chantilly de chocolate, até porque já imaginava que a maioria ia bater o branquinho, mas a Dow ela tem uma linha completa que eu vou estar falando sobre isso. Bem, a Dow é uma empresa americana que ela está no mundo há mais de 100 anos. Foi a empresa que trouxe o donuts para o mercado internacional. Então, a Dow ela inventou, eram 2 padeiros que faziam donuts numa padaria dos Estados Unidos, começaram a fazer donuts para as padarias ao redor e abriram a primeira indústria de pré-misturas. Né? Hoje, a Dow nos Estados Unidos e na Europa é uma das maiores empresas de confeitaria e também de distribuição de produtos. Então, lá fora, a gente faz distribuição dos produtos das grandes empresas, como a Irix, como a Puratos, como a Bunge. Lá fora, a Dow trabalha dessa forma. Aqui no Brasil, a gente está aproximadamente 16 anos. Então, a gente tem uma fábrica em Cotia. E a Dow ela tem toda uma linha de pré-misturas, de recheios, de coberturas e de chantilly. Né? É uma empresa focada em confeitaria americana. Então, tudo que você vê de brownie, cupcake, muffin, cakes, donuts, a Dow ela tem esse know-how, tem uma equipe técnica no Brasil inteiro e tem distribuição também em todas as regiões. Bem, o nosso chantilly ele é argentino, a gente não tem fábrica aqui no Brasil, então ele é produzido na Argentina. E a gente tem uma linha com 4 sabores: morango, chocolate, nata e baunilha. Ah, Michele, mas qual que é a diferença do nata e baunilha? Tipo, os 2 branquinhos. O nata a gente usa como base para recheio, né, Misa? E o baunilha é aquele que é mais tradicional ao mercado, que tem o acento, é mais acentuado, tem mais doce no sabor. Né? Diferente dos concorrentes que apresentaram, o chantilly da Dow ele não é o HT, ele é da tecnologia congelada, freeze flow. O que isso significa? O preparo dele é de ultracongelamento. Então, as partículas do chantilly elas se unem como correntes, fazendo com que o chantilly tenha mais estabilidade, menos quebra, mais rendimento. Além disso, o produto ele é vegetal, porém, a gente não chama de 100% vegetal, porque ele tem toque de leite em pó na formulação. O que traz o gostoso do chantilly. A gente sai do mercado com aquele gosto mais de gordura, aquele aspecto de chantilly que as pessoas olham para a sobremesa e falam: nossa, esse bolo está muito confeitado. Então, a gente traz esse gostinho. Outro ponto muito importante da tecnologia do congelamento é que ele fica fora da geladeira por até 7 dias. O que acontece? A gente tem que ver o recheio que eu vou colocar no meu produto para que ele não estrague antes do chantilly. Então, quando a gente usa a solução completa da Dow, que é o chantilly, o recheio e os cakes, a gente garante 7 dias no bolo inteiro. Porque os nossos produtos têm essa estabilidade no ponto de vendas. Além da embalagem, que eu não preciso usar inteiro o meu chantilly, eu posso usar o quanto eu quiser e voltar para a geladeira. Eu tenho um produto que ele tem 12 meses de validade congelado e 3 meses refrigerado. E ele pode ficar na geladeira após aberto por até 20 dias. Hoje, no mercado, a única empresa que a gente concorre diretamente com esse produto é a Ritz. Então, acho que todo mundo também conhece os produtos dele. E a gente tem um trabalho técnico muito focado nos nossos clientes. Então, assim, Michele, queria fazer um teste sem compromisso na minha padaria, queria fazer no meu cake design. Você pode mandar alguém? Posso. A gente está com o Williams, que é o gerente de São Paulo, que ele veio aqui também. Então, vocês podem trocar cartão com ele. E o Misael está batendo aqui o de chocolate. A gente até, se vocês quiserem depois experimentar, o Misa pode falar um pouquinho. O importante é que hoje a Dow ela não usa o chantilly só para cobertura. A gente usa o chantilly para base e recheio. Então, eu consigo misturar um creme bavariano, que é um creme forneável da Dow, com o meu chantilly, fazer a base de uma sobremesa. Eu não preciso usar necessariamente um pão de ló, eu não preciso usar necessariamente um bolo ou um cake. Eu posso adicionar frutas e usar ele como recheio, porque vocês vão perceber que ele tem um gosto muito acentuado de um creme, com toda a qualidade e com toda a parte técnica que o chantilly deve ter. Misa, pode falar um pouquinho. Bem, o nosso chantilly,
A forma de batimento também, nós começamos sempre no batimento médio, exatamente para evitar o excesso muito rápido de incorporação de oxigênio, para evitar que o rachamento depois do trabalho. Certo? Desculpa. E, da mesma forma, nós podemos começar a velocidade média, no 70% do batimento final, a gente vai reduzir para a primeira velocidade. Para quê? Para que reduza também o excesso de oxigênio, da absorção de ar, para que ele não crie, no final, não tenha problema com rachaduras e a dificuldade em trabalhar com ele. Como a Michele falou, ele é um produto vegetal e o sabor dele, o diferencial, é exatamente esse. O toque final do leite deixa que ele fique mais cremoso, ele fique mais saboroso e não fique aquele resíduo no final, que a grande maioria tem, fica aquele resíduo na língua, na boca, e ele não deixe, porque ele fica cremoso e ele dissolve por completo. Tá? O que é importante falar é que quando a gente vai para as confeitarias finas, eles preferem usar marshmallow do que chantilly justamente por isso, porque o meu cliente é exigente, o meu cliente viaja, e hoje o William está aqui para a gente como a parte comercial, a gente conseguiu algumas confeitarias pelo Brasil que deixaram de usar o marshmallow para passar a usar o nosso chantilly. Então, a gente defende esse produto com muito carinho, porque sabe da qualidade dele. O ano passado, a gente fez um estudo de índice de reclamação na Dow e a gente teve menos de 1% do chantilly. Então, é um produto que, na geladeira, ele não vai separar fases, é um produto que eu deixo fora, eu faço o meu cupcake, a minha torta, o meu bolo, eu posso bater com mousse, eu posso fazer monoporções. E outra, se eu vou pegar e fazer um bolo, que ele tem um recheio, que eu vou colocar um líquido, eu vou deixar ele mais molhadinho, o chantilly, ele passa a fazer aquela camada de proteção. Então, o que eu vou garantir? Que eu vou ter um produto visualmente muito bonito, e vou ter o meu bolo ainda lá molhadinho, sem aquele aspecto seco. Tá? Então, a gente indica para confeitarias, para as padarias. Hoje a gente já tem alguns clientes de cafeterias também, porque com sabor chocolate e morango eu consigo fazer bebidas frias e bebidas quentes. O chantilly ele pode ser congelado e pode ser descongelado. Então, a gente fez uma... Não sei se todos conseguiram ir na FIPAM, mas a gente fez uma vitrine com alguns cakes, a gente não retocou, a gente não tocou nos bolos, tanto é que no final a gente teve briga com as pessoas, porque eles queriam levar e a gente não podia, a gente tem que garantir que vitrine é vitrine. E justamente a vitrine que estava os bolos, ela não era refrigerada, ela ficou junto com a parte que tinha o croissant, que tinha o brioche, justamente para a gente mostrar que o chantilly ele pode ficar fora da refrigeração. Então, a gente tem clientes hoje no Nordeste, a gente tem clientes no Norte, e é o único chantilly. Então, a gente garante essa estabilidade. Ah, Michele, mas no 5º dia eu não vou ter rachamento no meu chantilly? Não, você não vai ter rachamento, ele não vai ter não vai transpirar, ele não vai ter quebra, ele consegue manter perfeitamente a qualidade. O que acontece no 7º dia? Ele vai continuar lá. No 8º e no 9º. Só que aí o produto já não dá mais para usar, então eu tenho que descartar o produto. O nosso teste de cupcake, ele durou 15 dias. Só que não a validade do produto. O produto lá intacto, ele ficou 15 dias dentro de uma estufinha no Centro Técnico da Dow. Então, a gente tem um centro técnico em Cotia, e ele está à disposição também, se alguém quiser fazer, eu quero treinamento, eu quero conhecer o produto, eu quero... conhecer as outras linhas, a gente está à disposição, tanto no desenvolvimento de receita, quanto no treinamento. Quanto tempo, Miss, a gente precisa para bater o chantilly? Aproximadamente de 6 a 8 minutos, dependendo da batedeira. Cada batedeira, a gente fala tempo médio, mas cada batedeira tem uma velocidade diferente uma da outra. Tá? Então, aproximadamente de 6 a 8 minutos de batimento. E qual que é a temperatura ideal para o batimento desse chantilly? De 16 a 17 graus, ele está perfeito, 18 graus, está perfeito para você bater e ele vai estar perfeito. Tá, mas se eu posso colocar no congelador, eu vou bater ele congelado?
Não. Aí você tira, deixa um determinado tempo até que ele fique líquido, e aí você pode estar utilizando. Eu consigo misturar pedaços de chocolate aqui, por exemplo, no chantilly? Sim, você pode incorporar chocolate, recheios de frutas. Nós temos uma variedade de recheios enorme de frutas, além do creme bavariano chocolate, o creme bavariano creme de baunilha, e pode ser incorporado, sim, em toda a nossa linha, tanto de morango, de chocolate, o baunilha e o de nata. O importante é que quando a gente vai para a coloração desses produtos, a gente vê que ele não tem nenhum tipo de coloração artificial. Então, isso também é um cuidado que a gente tem com o cliente final. Quando a gente vai desenvolver um produto na Dow, a gente faz muitas pesquisas com o cliente final. O que o cliente espera? O que ele vai consumir? O que ele está olhando para um bolo confeitado, para um cupcake? Qual que é a tendência que tem na Europa? Qual que é a tendência que tem nos Estados Unidos? Então, a Dow se preocupa muito com isso, porque como ela é focada em confeitaria americana, e a gente sabe que nos Estados Unidos a tendência americana ela é muito gordinha, a gente se preocupa em fazer um pouco o inverso aqui no Brasil, porque o apelo de saudabilidade é muito maior. Então, eu não posso usar um bolo confeitado, que nem nos Estados Unidos, que eles colocam milhões de cores. Eu vou fazer uma coisa que tenha um aspecto mais premium. Hoje, até os próprios cake designers, eles estão tomando cuidado com isso. Então, quando você vai pegar um cake designer, você tem aquela coisa mais chique, mais delicada. É alguém que está preocupado como o cliente vai ver. Mas deixando claro que os nossos chantilly, apesar de ter o aspecto chique, premium, mas também você pode utilizar licores, corantes, antes no batimento ou depois com aerógrafo. Ele é perfeito para fazer também esse tipo de trabalho. Lá em cima, o Misael ele fez um cake pequenininho, que ele tem umas rachaduras. Aí ele usou aquele spray congelante e fez umas rachaduras, justamente para dar um aspecto diferente. Você olha para aquele cake, ele está super recheado, mas o apelo visual dele não é aquela coisa pesada, aquela coisa que você fala assim, meu, vou comer, não vai cair bem. Então, assim, a gente se preocupa muito com isso. O que acontece em relação ao batimento? Quando você bate ele, que foi o que foi passado no vídeo, muito rápido, a absorção de oxigênio é muito rápido. Além de você ter um produto com a qualidade ruim, que fica poroso, você também perde rendimento. Por quê? Porque a absorção de oxigênio é muito rápido, então o rendimento é bem menos. Então, o quê? Quando você está trabalhando numa confeitaria, você começa a bater o chantilly, coloca na lenta, vai fazendo outras coisas, fazendo o preparo de outras coisas, preparando o ambiente para você trabalhar e deixa ele batendo lá, tranquilo, que o rendimento vai ser bem melhor, porque a absorção de oxigênio vai ser lenta, então o rendimento é bem maior e bem melhor. Eu não falei do rendimento. O produto ele tem embalagens de 1 litro e ele rende até 3 vezes o peso dele, né? A gente fez testes, assim, o menor rendimento que a gente teve foi 2,7. Então, a Dow, ela dá os 3, só que dependendo de como você bate o chantilly, por causa da oxigenação, ele diminui um pouquinho e ele chega ao mínimo de 2,7. Então, o rendimento dele é de 2,7 a 3. O que eu procurei fazer aqui? Eu bati ela no mínimo da batedeira, exatamente para me chegar ao máximo do nosso rendimento, para mostrar para todos o máximo do nosso rendimento e da firmeza. Tá? A preocupação, então, aí era com rendimento, né?